Boa noite, galera. Nós estamos voltando desse retorno de férias. Espero que vocês tenham descansado bastante, aproveitado bastante, né? E agora nós vamos voltar aos nossos estudos. Vamos superar essa parte juntos aí. Vocês estão no terceiro ano. Vamos tentar preparar vocês da melhor forma possível, mesmo com todas essas restrições, tá bom? Bom, quem ainda tem alguma dificuldade, né, peço para que dê uma olhada nas aulas anteriores, tá? Qualquer dúvida é só mandar no PV que a gente vai tentando sanar, tá? Então, nesse segundo bimestre, a gente vai dar continuidade. Nós estávamos estudando sobre as funções orgânicas. No primeiro momento, nós falamos só dos hidrocarbonetos, né, que são funções que só tem carbono e hidrogênio, tá? Como reconhecer essas funções e como dar nome a esses elementos, tá? Agora nós vamos passar para as funções oxigenadas, os famosos carboidratos. Dentre essas funções, nós vamos estudar aí primeiro o álcool, o enol e o fenol, tá? Vou falar hoje mais ao álcool e ao enol, tá bom? Bom, o que é uma função orgânica? Então, uma função orgânica é quando eu tenho um grupo de elementos que apresentam o mesmo radical funcional, ou seja, uma parte da molécula que identifica a função, tá? Cujas propriedades se assemelham a quem tem esse tipo de grupo, tá bom? Em relação aos álcools, tá? São compostos orgânicos que apresentam a hidroxila. O que é a hidroxila? A hidroxila, tá? É o oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, toda vez que eu olhar um composto orgânico que apresente uma hidroxila, que é o oxigênio ligado ao hidrogênio, eu vou ter um álcool, tá? Ou vou ter um enol, que também é um álcool, ou um fenol, tá? Mas a primeiro momento nós teremos um álcool. Bom, com relação à nomenclatura, a nomenclatura segue a mesma regra, tá? Da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, tá? Onde os princípios são o mesmo. Vou colocar primeiro o prefixo, que é a quantidade de carbono, o infixo, que é o tipo de ligação entre os carbonos, e o sufixo. No estudo do bimestre passado, nós falamos de hidrocarboneto, o final do nome sempre acabava com o. Agora que nós estudamos o álcool, tá? O sufixo sempre será ol, tá bom? O sufixo sempre será ol. Bom, então nós temos aqui, vamos fazer relembrar, né? Então, prefixo, quando tem um carbono é met, quando tem dois carbonos é et, quando 3 é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 é hex, 7 é hepta, 8 é octa, 9 é 9, 10 é dec e 11 um dec. Para as ligações entre os carbonos, ligação saturada, ligação simples, an, ligação dupla, en, se tiver duas ligações duplas, dien, se tiver três ligações duplas, trien, tá? Ligação tripla, in, duas ligações triplas, diin, três ligações triplas, triin. Uma ligação dupla e uma ligação tripla, enin, tá? A função, aí entra agora o que nós estamos estudando, tá? Que é o álcool. Então, sempre o sufixo vai terminar com ol, por isso que está circulado de vermelho. O hidrocarboneto, a gente já estudou, termina com o. Depois, nós vamos estudar as outras funções, tá bom? Então, eu tenho aqui o nome comum de alguns álcools. Vamos lá. Eu tenho dois carbonos, tá? Dois carbonos, prefixo, não. Eu tenho um carbono, prefixo para um carbono é met. Se é um carbono só, a ligação é simples, an. Se tem hidroxila, que é o OH, ol. Então, esse aqui é o metanol. Tá? Existe a nomenclatura comum também, que é pegar a palavra álcool, juntar com o nome do grupo orgânico e terminar com o sufixo ico. Então, ficaria álcool
Nome do grupo orgânico, se é um carbono, met, né? E o final ico fica metílico, álcool metílico, tá? Quando eu tenho dois carbonos, et, ligação simples, an, se tem hidroxilalol, etanol. Se eu for usar um nome comum, álcool, grupo orgânico, etil, mais a palavra ico, etílico, álcool etílico. Toda vez que eu tenho uma cadeia fechada, nós já havíamos falado, eu começo com a palavra ciclo. Então aqui eu tenho um ciclo, esse ciclo é composto de 3 carbonos, tá? Então vai ficar ciclo prop. A ligação é simples, an e hidroxileol, ciclo propanol. Se eu for colocar no nome comum, álcool, ciclo, prop, porque ainda é 3 carbônicos, propil, mais o final ico, propílico. Se eu tiver uma cadeia representada em átomo oculto, cada extremidade é um carbono, então aí eu tenho 3 carbonos, tá? Prop, ligação simples, an, propanol, ou álcool propílico. Aqui eu tenho uma ramificação no carbono, tá? Então eu vou ter o benzol, benzeno, anel aromático, tá? Vou tirar a função do hidrocarboneto, que é o, e vou colocar ol, benzol, ou álcool benzílico. E quando eu tiver uma cadeia ramificada, né? Neste caso aqui, o que é uma cadeia ramificada? Quando eu tenho um carbono, tá? Que ele é secundário ou quaternário. Não, terciário ou quaternário, tá? Então, neste caso aqui, eu tenho uma hidroxila no carbono do meio, tá? Então, vai ficar prop, porque são 3 carbonos, an, porque é ligação simples, 2-ol. Por que 2-ol? Porque a hidroxila está no carbono 2, tá bom? Nas cadeias ramificadas, nós vamos seguir as mesmas regras. Primeiro, identificar a cadeia principal. Então, recordando, a cadeia principal é a que possui maior quantidade de carbonos, tá? E dentro dessa cadeia principal, agora a prioridade passou a ser a função. Então, onde tiver o OH, a cadeia principal tem que passar por ele, tá? Depois, a insaturação, que é a ligação dupla ou a ligação tripla. E, por último, a ramificação. Então, nós temos esses dois exemplos aqui, tá? Então, ó, eu tenho a cadeia principal, que são 4 carbonos, tá? Aí, depois que eu identifiquei a cadeia principal, eu tenho o grupo funcional. A numeração dos carbonos começa pelo grupo funcional, lembrando que ele tem que estar no carbono de menor número, tá? E depois eu tenho as ramificações. Então, como o grupo funcional está aqui, esse da direita é o carbono 1, a ramificação está no carbono 3. Por isso o nome desse elemento é 3-metil-1-butanol. Tá? Ou 3-metil-butan-1-ol. Eu estou colocando o 1 antes do ol, por quê? Para identificar que essa hidroxila está no carbono 1. Bom, para a cadeia insaturada, tá? Eu também tenho que levar em consideração a numeração da dupla ligação ou da tripla ligação. Tá? Então, ó, hidroxila está aqui, significa que o carbono que está à esquerda dele será o carbono 1. Entre o carbono 2 e o carbono 3, eu tenho uma dupla ligação. Então, o nome desse elemento, ele vai ser o quê? 2-propen, tá? 1-ol. Ou eu posso colocar
prop, tracinho 2, em, tracinho 1, ol. Por quê? Porque eu estou indicando que a dupla ligação está no carbono 2 e a função orgânica, que é o grupo funcional, está no carbono 1. Eu posso ter álcool primário, né, a classificação de acordo com a quantidade de hidroxilas, tá? Então, um álcool primário é porque ele está ligado a um carbono primário. O que é o carbono primário? É o carbono que se liga a apenas um átomo de carbono. Eu posso ter um álcool secundário, que é a hidroxila ligado a 2 carbonos, né? Carbono secundário. E eu posso ter o álcool terciário, tá? Porque esse carbono aqui está ligado com 3 carbonos. Classificação com relação à posição da hidroxila. Posso ter a classificação de acordo com a quantidade de hidroxila, né? Então, quando eu tenho uma hidroxila somente, monoálcool. Se eu tiver 2 hidroxilas, diálcool ou diol. Se eu tiver 3 hidroxilas, triálcool ou triol. Com relação ao tipo de cadeia carbônica, né? Se eu tenho somente ligação simples, eu tenho um álcool saturado. Se eu tenho uma ligação dupla ou uma tripla, álcool insaturado. E se eu tenho um anel aromático, eu tenho um álcool aromático. Os enóis, o que seria o enol? Nada mais é, né, do que um composto orgânico, um álcool, com ligação dupla. Tá? Então, entre 2 carbonos aqui, eu tenho a ligação dupla. Então, o nome desse elemento aqui são 2 carbonos, et, né? Ligação dupla em, e o OH aqui, função álcool, ol. Por isso, nós temos um enol, tá bom? E é isso, pessoal. Bons estudos, qualquer dúvida é só chamar.